bom? Boa noite a todos. Meu nome é Maicon Marques, eu sou assistente social, sou conselheiro do CRES nessa atual gestão. Eu vou fazer a minha autodescrição e a descrição também do ambiente. Eu sou um homem negro, de cabelos trançados na altura do ombro, uso óculos, tenho uma barba preta, bastante cerrada, visto uma camisa preta e atrás de mim tem um fundo branco, ok? E nós estamos aqui, né, para mais um momento, né, esse nosso quinto encontro a quarta edição, né, do curso de Educação Permanente, que tem como tema a dimensão técnico-operativa do trabalho dos assistentes sociais. Eu gostaria de apresentar, né, a nossa convidada de hoje, a queridíssima professora, né, Cristiane Silva Tomás. Ela é assistente social com experiência de trabalho na política de saúde mental, doutora em serviço social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisadora da política de saúde mental, dos fundamentos do serviço social e do trabalho profissional. A professora Cristiane vai ter um tempo de 1 hora de fala, tá bom? E depois a gente vai ter mais 1 hora para fazer o debate. Eu fico aqui nesse papelzinho, né, professora Cristiane, falar, olha, professora, falta tantos minutos para a gente poder conseguir se organizar e também vou organizando os blocos de perguntas também, ok? Outros informes que forem necessários, a gente volta aqui e os apresenta para vocês ou então coloca no chat. Então, professora Cristiane, seja muito bem-vinda, sejam todas as pessoas que estão aqui muito bem-vindos e a palavra agora é com você. Muito obrigado e boa explanação. Obrigada, Maicon. Então, né, assim, primeiramente quero fazer, né, minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelo, atualmente de cabelos castanho claro, isso muda muita frequência, na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa, uma camisa, né, rosa com bolas brancas. Ao meu fundo, né, tem uma parede branca. Bom, e é isso, né? Sou uma mulher de 50 anos, enfim, né? Não estou usando óculos, mas normalmente uso, hoje não estou usando óculos. Quero, né, assim, primeiramente agradecer mais uma vez, né, o CRES Minas por esse convite. É sempre, né, um prazer e tem sido, né, um prazer os nossos encontros, né, nos diversos momentos aí que a gente tem estabelecido trocas, né, seja aí em Belo Horizonte, na UFOP mesmo, né, de forma remota aqui, né, nos cursos. A gente tem conseguido fazer boas parcerias e ótimas trocas, né, durante esse período, né? Quero cumprimentar a todas, todos e todes presentes aqui nesse momento, né? Depois, quando a gente abrir aí o microfone para as falas, eu sei que eu vou reencontrar algumas pessoas que eu já vi manifestações aqui no chat, né? Que foram alunos, alunas, enfim, a gente vai poder se ver e conversar um pouco também, né? Porque isso também é sempre muito prazeroso. Esses momentos possibilitam a gente esses reencontros, né? Depois de alguns anos de docência, passando por diversos lugares, é muito bom a gente poder reencontrar as pessoas, né, em outros momentos da vida, assim. Bom, como o nosso tempo, né, é bem marcado, né, e eu sou muito empolgada com essa discussão, eu vou já, né, assim, começar para que a gente possa aproveitar, né, o máximo do tempo que nos foi, né, disponibilizado. Né, assim, depois dessa, né, minha autodescrição, né, e essa pequena descrição aí, né, que o Maicon fez, né, a respeito de parte, né, aí da minha trajetória, né, eu queria compartilhar com vocês, né, assim, um breve caminho, né, que me levou a essa discussão, né, que a gente está fazendo atualmente, né, que é essa aí que gira em torno, né, que é sobre o exercício profissional, né, na dimensão das atribuições, competências e requisições institucionais que a gente tem chamado aí de indevidas, inadequadas, né, ou seja, que não condizem, né, com as nossas competências e as nossas atribuições privativas. Eu cheguei, né, até essa discussão a partir, né, da pesquisa empírica que eu fiz para a realização, né, da minha tese de doutorado, né, que eu concluí e defendi, né, lá em 2018, que foi uma pesquisa que eu realizei
junto aos assistentes sociais, né, que atuavam nos CAPs 3 no estado de Minas Gerais. A minha pesquisa era uma pesquisa sobre o trabalho do assistente social na saúde mental, né? E eu tinha como objetivo identificar até que ponto o exercício profissional demonstrava a incorporação ou não do pensamento crítico dialético pelos assistentes sociais. Neste caminho de pesquisa, né, eu me deparo com a centralidade, né, da figura do técnico de referência, né? Essa função atribuída a diversos profissionais que atuam na política de saúde mental, né, nos CAPs, né, nesses dispositivos, e a forma como essa função, né, vinha sendo posta para os assistentes sociais. Naquele momento, eu ainda não tinha me apropriado, né, dessa discussão mais específica de competências, atribuições e requisições indevidas, mas foi esse caminho de pesquisa empírica e a partir, né, dessa particularidade da saúde mental que eu, né, fui construindo essa sequência, né, assim, do meu caminho de pesquisa, pós a tese, pós a defesa da tese, né? Então, e aí, né, assim, eu pude identificar nessa pesquisa empírica, né, assim, o quanto que essa função de técnico de referência estava colocando para a maioria dos assistentes sociais que participaram, né, da pesquisa empírica, a imposição, né, assim, de atribuições, de funções e de competência, e a exigência de competências as quais esses profissionais não tinham domínio, né? Que não faziam parte, né, do rol de competências e atribuições de assistentes sociais e tampouco parte, né, daquele arcabouço teórico, metodológico e técnico interventivo do serviço social. E aí, né, fui na tese buscando os fundamentos, né, dessa função, da concepção de trabalho em equipe, para poder entender as particularidades disso no campo da saúde mental. E aí fiz o mergulho lá. Mas essa ponta, né, esse novo fio aí se colocou para mim como um fio que eu venho puxando agora nesse outro caminho de pesquisa, que não é mais exclusivamente no campo da saúde mental, né? Mas no campo de trabalho de assistentes sociais em todas as outras áreas, né? Atualmente, né? Assim, eu estou com uma pesquisa que visa, né? Buscar conhecer esse exercício profissional dos assistentes sociais no estado de Minas como um todo, em todas as áreas, né? Para discutir essa questão das atribuições, competências, requisições indevidas, a relação disso com os fundamentos da nossa profissão, né? Que aí eu saí do campo específico da saúde mental, né? E fui para o campo mais geral do trabalho do assistente social em diversos espaços socioocupacionais. Por que isso? Porque a gente foi identificando que essa era uma realidade que não estava posta somente para os assistentes sociais atuantes na saúde mental, né? A gente foi identificando que essa questão das requisições institucionais, que a gente vem chamando aí de requisições indevidas, é uma questão que tem se colocado no cotidiano do exercício profissional de diversos assistentes sociais em diversas áreas, em diversos espaços socioocupacionais. Obviamente que em cada espaço isso vai ter, né, contornos particulares. Então, só fazer essa introdução, né, porque eu acho válido, né, a gente entender esse caminho, porque a gente nunca tira esses objetos assim de trás da orelha, né, não é uma curiosidade isolada, né, assim, tem sempre múltiplas determinações, né, e faz parte da nossa trajetória e da nossa história, né, profissional. Bom, então vamos lá. Agora eu tenho que ver aqui como é que eu faço para passar esse trem. Antes eu tinha passado sem querer, agora eu não estou conseguindo. Ah, sim, foi. Certinho, professor. Agora foi, isso, agora foi. Bom, eu gosto sempre também, né, assim, nas minhas falas, né, assim, de demarcar, né, qual que é a minha perspectiva de análise. Porque a realidade, né, que a gente
pesquisa, né, é uma realidade que a gente vai conhecendo, a gente vai desvendando, a gente vai se aproximando com os movimentos de aproximação e afastamento, né? E esses movimentos de aproximação e afastamento, eles se dão sempre de um determinado lugar, né? É um lugar de classe, é um lugar de raça, um lugar de gênero, né? É um lugar de condição socioeconômica, né? Então, assim, é uma perspectiva de análise, né? Então, e a gente pode ter, né, assim, perspectivas distintas em relação ao mesmo objeto, né, de acordo com o ponto, né, de vista, não no sentido subjetivo, né, mas concreto mesmo, né, assim, de que ponto o sujeito olha para essa realidade, né? E quais são os elementos que ele traz, então, para fazer essa análise. Então, assim, o meu ponto de análise, né, a minha perspectiva de análise em relação ao trabalho do assistente social, seja ele em qualquer, no espaço que for, né, é sempre este ponto, né, de vista a partir dessa perspectiva, né, do reconhecimento da atividade profissional realizada por assistentes sociais como trabalho, né, e do assistente social como um trabalhador, uma trabalhadora inserida na divisão social e técnica do trabalho, né, e na divisão sexual e racial também desse trabalho e no universo do valor, como outro trabalhador qualquer. Por que que eu gosto, né, assim, de frisar essa perspectiva de análise, de reconhecimento do assistente social como trabalhador, como trabalhadora, né, inserida nessa divisão do trabalho? Porque isso impõe limites, né? E aponta também algumas possibilidades. Então, é entendendo o serviço social como trabalho, o assistente social como trabalhador, que a gente vai entender o que é a autonomia relativa desse trabalhador, né? Que a gente vai entender as contradições desse universo de trabalho, é que a gente vai entender os desafios, né, e os limites para exercer o serviço social a partir do nosso acúmulo teórico, né, metodológico dos últimos 40 anos, com o movimento de renovação do serviço social brasileiro, né, com a ruptura com o serviço social tradicional, a construção, né, desse nosso projeto ético-político tão caro para nós, né, e que a gente vem aí defendendo ele, né, com unhas e dentes e diante, né, de desafios cada vez maiores, né, postos aí pela conjuntura neoconservadora que a gente está vivendo de forma acirrada nos últimos anos, né? Então, entender o serviço social e o assistente social a partir dessa perspectiva, para mim, é entender que esse profissional não pode tudo, né? Que não basta uma intenção ético-política, né? E uma competência teórico-metodológica e técnica interventiva para que o resultado desse trabalho se dê na direção da intenção desse profissional. Essas condições objetivas postas, né, pela condição de trabalhador assalariado, cria uma série de limites, obstáculos, desafios para um exercício profissional condizente, né, com o nosso projeto ético, político e profissional, né? Então, assim, eu gosto bastante de frisar isso porque isso tem uma relação direta, né, com a nossa autonomia. Por isso que a gente chama de autonomia relativa, né? Porque ela está aí, ela é relativa, ela tem relação, né, com a nossa condição de trabalhador assalariado. E, obviamente, que as particularidades dessa condição de trabalhador assalariado também vão impactar ainda mais ou menos nessa relativa autonomia, né? Um trabalhador de uma empresa privada, né, pode ter uma autonomia diferente de um trabalhador que está na esfera pública. E esse que está na esfera pública, se ele está como efetivo e o outro que está como contratado com um contrato temporário, a autonomia desses trabalhadores está sempre mediada e condicionada por essas condições objetivas. Isso não quer dizer também que o trabalhador não possa fazer nada porque ele está com uma condição de trabalho precário, um vínculo fragilizado, né? Mas isso é preciso a gente considerar esses elementos, pôr esses elementos na balança para poder refletir e criar as estratégias de enfrentamento, né, e de trabalho diante dessa realidade, né? Então, com isso, né, na sequência aqui,
que a gente vive os mesmos dilemas do conjunto da classe trabalhadora, né? Da precarização das condições de trabalho, rebaixamento de salários, inseguranças, incertezas de determinados segmentos devido ao desemprego, subemprego. Por que frisar isso? Porque como nós temos um compromisso ético-político muito claro, que é, né, de enfrentamento em relação às desigualdades sociais, exploração de classe, raça, etnia, gênero e etc., né, de perspectiva de construção de uma outra ordem societária, a gente está sempre remando contra a maré, a gente está nadando contra a corrente, porque a realidade que está posta aí fora, né, se hegemonicamente, é o oposto disso. E a cada dia, e com o neoconservadorismo ainda mais, porque aí as questões, as pautas morais, religiosas, elas vêm à tona com mais força, além das pautas políticas, econômicas, né, que são contrárias a esse ideário de sociedade e de relações sociais que a gente tem, né, quando assumimos esta direção social da nossa profissão, né? E quando eu parto desse princípio de que nós somos trabalhadores assalariados e vivemos os mesmos dilemas de outros trabalhadores, eu estou dizendo o seguinte: olha, assistente social, não coloca nas suas costas o peso pela transformação, pela responsabilidade da transformação e da mudança, né? A responsabilidade da transformação e da mudança não é de um profissional ou de uma categoria profissional, uma classe social, é de um movimento muito maior, está muito além de uma categoria exclusivamente. Nós somos um grãozinho de areia nesse movimento. A nossa luta enquanto categoria é uma luta para somar uma luta geral dos trabalhadores, né? Mas como somos trabalhadores e dependemos da venda da força, da nossa força de trabalho para sobrevivermos, a gente não pode tudo nos nossos espaços socioocupacionais. A gente precisa entender, fazer análise de conjuntura, a gente precisa fazer análise institucional para entender a correlação de forças que está posta ali, quais são os nossos companheiros, companheiras, parceiros de trabalho, no sentido daqueles que compartilham de ideais, né, similares aos nossos, com os quais a gente pode contar na construção de um trabalho nos rumos aludidos pelo nosso projeto ético, político e profissional, né? Então, assim, essa perspectiva de análise, para mim, ela é fundamental para a gente começar a conversar sobre qualquer coisa em relação ao exercício profissional. Porque não há, né, nessa perspectiva, exercício profissional que se dê pairando sobre essas condições, né, objetivas, concretas e contraditórias da nossa sociedade. Bom, eu, né, venho trazendo aqui o avanço da extrema-direita, né? Eu já falei do neoconservadorismo, quanto que isso vem impactando diretamente nas instituições sociais aonde a gente atua, né? Como que isso vem também dando a direção, né, para a política social, né? Enfim, para diversos espaços socioocupacionais, né, aonde nós estamos inseridos aí. Então, isso como eu digo aqui, né? Isso pode levar a um hiato entre as intenções profissionais e o resultado da nossa ação, né? Então, considerar essa perspectiva de análise é entender, né, que nem tudo aquilo que eu quero, intenciono, desejo e invisto no meu trabalho para que se realize, vai se realizar por mera competência profissional, né? Então, não depende exclusivamente da competência do profissional ou do compromisso ético-político. Obviamente que esses dois elementos são fundamentais e são centrais, porque sem eles também a gente não vai para o lugar que a gente deseja, né? Se a gente não tem a competência profissional, se a gente não tem, né, esses valores ético-políticos que dão a direção do nosso exercício, né, a gente também não chega no resultado do trabalho que a gente intenciona, né? Ou a gente chega num outro resultado de trabalho. Bom, e aí vem, né, que um dos desafios hoje, né, cotidianos para os assistentes sociais no exercício profissional, né, está nesse dilema entre as nossas atribuições e competências profissionais e as requisições institucionais. Então, eu friso ali que esse é um dos desafios.
Ah, mas a Cris discute o exercício profissional apenas na dimensão da... Não, esse é o recorte que eu faço, né? Não estou dizendo que o exercício profissional ou os dilemas do exercício profissional se reduzam a essa questão entre competências e requisições institucionais. Mas esse é um dos dilemas identificados, né? E sobre o qual eu venho dando atenção, venho pesquisando, né? Venho tentando me aprofundar, né? Obviamente que existem muitos outros dilemas, né, nesse exercício e que atravessam esse, né, porque eles não estão isolados, e a gente vai tentando aqui, na medida do possível, fazer essas articulações, né, de forma dialética, tentando entender esses elementos a partir de uma perspectiva de totalidade também das relações sociais, mas dando um enfoque para essa particularidade do exercício profissional, que é o que vem me chamando mais atenção nos últimos tempos. Bom, então se a gente, né, trouxe aí esse dilema entre competências, atribuições e requisições, né, vamos didaticamente fazer um esclarecimento aqui do que a gente está considerando como competências, atribuições e requisições, né? E aí não é uma consideração minha, né, Cristiane, mas é algo que vem de um acúmulo da nossa categoria, né? Que inclusive está lá na nossa Lei 8662, o que são competências, o que são atribuições privativas e diversos outros documentos e produções teóricas aí a respeito desse tema. Então, o que eu trago aqui, né, é uma concepção meio que de consenso hoje, né, dentro do nosso conjunto em relação a essas três categorias, né? Então, como competências, né, são as nossas habilidades, capacidades, aptidões para resolver determinada questão que adquirimos a partir da formação acadêmica. Ou seja, essas competências nós temos, mas outros profissionais também podem ter. Elas não são exclusivas do serviço social ou de assistentes sociais, mas nós temos qualificação, né? Nós aportamos uma determinada qualificação para exercer algumas atividades, funções, assumir cargos e etc. Mas elas não são exclusivas do serviço social. Outros profissionais também têm e podem ter essa mesma qualificação. Já as atribuições privativas, né, são aquelas prerrogativas que são inerentes à nossa profissão, que somente assistentes sociais podem exercer e que estão regulamentadas na Lei 8662, nos artigos 4º e 5º, né? Está lá, competências no 4º e atribuições privativas no 5º, e que foram revisadas também pelo parecer jurídico do CEFES, número 27 de 1998. Porque esse parecer jurídico, né, foi emitido aí pela Silvia Terra àquela época, a partir de uma série de demandas postas, né, pelos diversos CREs, a partir de demandas das COFs, né, de diversos CREs, que eles estavam com dificuldade de enquadrar determinadas ações profissionais, incompetências ou atribuições privativas, uma vez que eles começaram a identificar que tinham ali conteúdos que se repetiam, que eram muito semelhantes, né? Então, foi solicitado um parecer jurídico e uma análise foi feita, né, desses dois artigos e foi realmente identificado alguns artigos que se repetem, né, ou de forma total ou parcialmente no artigo 4º e no artigo 5º, e qual que foi, né, assim, a posição final, né, do parecer em relação a isso. Todas aquelas, por exemplo, competências, né, que se repetem nas atribuições privativas ou que estão incorporadas ou se expressam também nas atribuições privativas, passariam a ser consideradas atribuições privativas a partir daquele parecer, uma vez que a norma genérica, ela se sobrepõe à norma específica, né? Então, as atribuições privativas, elas têm aí, né, um poder maior, né, de definir aquilo que é do serviço social. E as requisições indevidas, né, são aquelas demandas, entre aspas, né, destinadas ao serviço social que não correspondem ao nosso estatuto profissional. Então, quando eu falo de estatuto profissional, estou falando daquilo que está disposto principalmente no Código de Ética e na Lei de Regulamentação da Profissão, né? Mas essas requisições ou essas demandas destinadas ao serviço social que não correspondem a esse estatuto, não é uma coisa nova de agora, do ano passado, do ano retrasado, né? Não, isso sempre se colocou para a nossa profissão, né? Só que isso não
a gente não tinha, né, a construção de um debate mais aprofundado em torno desse objeto. A gente identificava essas diversas requisições, a gente fazia análise de que isso ainda era herança do serviço social tradicional, daquela imagem socialmente construída em relação à profissão, né? E a gente ia aí desconstruindo isso no exercício profissional, mostrando que o serviço social veio e etc. O caminho, né, a discussão girava mais em torno dessa forma, né? No entanto, a configuração dessas requisições, né, a configuração que foi se constituindo dessas requisições mais, né, na contemporaneidade, principalmente agora, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem mostrado para a gente a necessidade da gente aprofundar mais nesse debate, porque não diz respeito apenas, né, a essa herança conservadora do serviço social, né, ou essa imagem socialmente construída, né? Assim, talvez tenham outros elementos aí determinantes para isso que precisam ser postos, né, precisam ser colocados à mostra, precisam ser trazidos à tona para a gente debater, discutir, para encontrar formas de enfrentá-los, de resistir e de construir um exercício profissional na direção do nosso projeto profissional. Bom, já falei aqui, né, desse arcabouço legal que ancora o nosso exercício profissional, Código de Ética, Lei de Regulamentação e o conjunto de resoluções do Cefes, né, que são inúmeras resoluções que dispõem sobre o exercício profissional, né, e outras questões relativas aí à profissão do serviço social. Temos aí os parâmetros para atuação de assistente social na saúde, parâmetros para atuação do assistente social na educação, subsídios teóricos, perdão, na assistência, né, subsídios teóricos para atuação de assistente social na educação, na previdência, no sócio-jurídico. Então, assim, a gente tem, para além, né, desses dois grandes instrumentos legais, que são, né, o Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão, a gente tem aí esse conjunto de resoluções, parâmetros e subsídios que visam dar mais materialidade para aqueles elementos que estão dispostos tanto no Código de Ética quanto na Lei de Regulamentação da Profissão, trazendo de forma mais particular e específica, né, clareando alguns elementos aí que aparecem no nosso exercício profissional, e aí eu trago aqui alguns exemplos, né? Não são todas, mas alguns exemplos de algumas dessas resoluções, só para a gente ter ideia, né, do que a gente está falando. Então, por exemplo, a resolução Cefes 493 de 2006, que dispõe sobre as condições técnicas e éticas do trabalho. Essa resolução, ela está ancorada no nosso Código de Ética, que já dispõe sobre a relação, né, sobre essa relação aí ética entre assistentes sociais, instituição empregadora, e, né, as condições de trabalho, etc. Mas a resolução ela vem trazendo mais a miúde esses elementos das condições éticas e técnicas. A 533, que regulamenta a supervisão direta de estágio, também vem trazendo mais a miúde, né, as responsabilidades, compromissos, né, o que é de competência somente de assistentes sociais, enfim. A resolução 556, né, que dispõe sobre procedimento, né, de lacração do material técnico sigiloso no serviço social. A gente tem resolução que dispõe sobre a emissão de pareceres e laudos e opiniões técnicas em conjunto entre assistentes sociais e outros profissionais, né, porque isso foi motivo de discussão, de debate, até o amadurecimento dessa resolução, né, de que, por exemplo, em instituições como tribunais de justiça, né, que assistentes sociais trabalham normalmente com psicólogos, né, e o juiz solicita a esses profissionais um parecer sobre determinada situação que vai garantir ali a guarda ou não daquela criança para um dos, né, responsáveis, pai, mãe, avô, tio, que seja quem for. Né? E aí, assistentes sociais e psicólogos estavam emitindo pareceres em conjunto, porque trabalham em equipe, e os dois assinando o mesmo parecer. E a gente parou para discutir, para pensar sobre isso. Não, pera lá, como que nós, assistentes sociais, vamos assinar embaixo daquilo que um profissional psicólogo, né, que faz uma análise daquela realidade a partir dos elementos teóricos e metodológicos que ele tem, como que eu vou referendar isso, né? E a gente foi percebendo que várias demandas chegavam, né, na COF em relação a isso. E aí esse parecer vem dizendo, olha, é possível sim, né, a gente fazer esses laudos, pareceres e opiniões técnicas em conjunto, desde que
né? Aquilo que for da competência de um profissional fique separado e assinado por ele, e o que for da competência do outro profissional separado e assinado por ele. Esse parecer, esse laudo, essa opinião técnica, ela pode ir em conjunto, desde que cada um faça a sua análise e se responsabilize. Quando a gente assina, a gente está se responsabilizando, né? A gente se responsabiliza por aquilo ali. Resolução que trata sobre a vedação, né, da realização de terapias associadas ao título, né, ou né, ao exercício profissional de assistentes sociais, né? Isso aí foi um debate lá também, né, do início dos anos 2000, quando ressurgiu a discussão do serviço social clínico, né, que assistentes sociais estavam reivindicando esse lugar terapêutico para o serviço social. E aí, né, o Cefes emite também essa resolução vedando a realização de terapias associadas ao título de assistente social. O assistente social pode fazer um curso de psicanálise, abrir depois um consultório de psicanálise? Pode, desde que ele não pendure lá na plaquinha dele que ele é assistente social e o CRES dele. É a fulana de tal, né, psicanalista e ponto final, ou terapeuta sistêmica e ponto final. Esse assistente social não pode usar da psicanálise, da terapia sistêmica, se ele está inserido no universo de trabalho sobre o qual, a partir do qual ele está como contratado como assistente social, né? Se o contrato de trabalho dele é como assistente social, ele não pode realizar terapias holísticas, ele não pode realizar terapia sistêmica, psicanálise, nada disso, por mais que ele tenha formação. Então, a vinculação desse exercício como terapeuta ao título de assistente social é que é vedado. O assistente social, a pessoa, né, que fez serviço social e que fez também uma outra qualificação, pode exercer essa outra qualificação? Óbvio, a gente não tem como impedir que as pessoas exerçam outra qualificação, desde que não vincule a essa atividade terapêutica ao título de assistente social. A resolução, né, 572, que dispõe sobre questões relativas aos cargos genéricos assumidos pelos assistentes sociais em diversos espaços socioocupacionais, né? Que são aqueles cargos de técnico em saúde, normalmente é técnico de saúde, o próprio técnico de referência, apesar de não ser um cargo, ser uma função, né? Eu deixo isso muito claro também lá na tese. Ser uma função, vários assistentes sociais recentemente, né, entraram em contato com o CRES de Minas, solicitando o cancelamento do registro, porque eles não atuavam como assistentes sociais, mas atuavam como técnicos de referência, né? O que levou o CRES a buscar informação junto à Prefeitura de Belo Horizonte, porque a maior demanda era de assistentes sociais de Belo Horizonte, levou o CRES a buscar junto à Prefeitura de Belo Horizonte se esses assistentes sociais estavam contratados como técnicos de referência. E se tivessem, né, óbvio que eles não seriam obrigados a pagar a anuidade do CRES. Mas aí a Prefeitura de BH falou, não, ninguém é contratado como técnico de referência, esse cargo não existe na Prefeitura de Belo Horizonte. Esses assistentes sociais são contratados como assistentes sociais. Então, assim, tem um equívoco aí também na compreensão do técnico de referência como um cargo, apesar da sua função ser uma função genérica, né? Tanto que levou aí alguns assistentes sociais a não se reconhecerem como assistentes sociais, se reconhecerem como técnicos de referência e buscarem o CRES para cancelar o seu registro, porque não entendia que o que faziam tinha relação com o serviço social. Os parâmetros para atuação, né, na política de saúde, na política de assistência, as diretrizes de ação do serviço social no INSS, subsídios para atuação profissional na educação, no âmbito sócio-jurídico, e esse parecer jurídico, número 24, né, que orienta os CRES de todo o país e também a categoria de assistentes sociais a se posicionarem contrariamente ao exercício da atividade de mediação ou conciliação de conflito como parte das atribuições dos assistentes sociais, considerando essa atividade como uma outra profissão. Então, o que eu estou, né, trazendo aqui para vocês? Que nós temos, né, isso que eu chamei assim, desse arcabouço jurídico formal, que dá sustentação, suporte, né, e a direção também para o nosso exercício profissional. A gente não tem que inventar a roda quando a gente entra numa instituição, né? A gente precisa buscar qual é o acúmulo que a nossa categoria tem, né? De discussão teórica, de discussão técnica operativa naquela área
E a partir daí, então, ir construindo as nossas estratégias, os nossos projetos de intervenção, de acordo com aquela realidade específica, de acordo com aquilo que cada um de nós consegue identificar naquele momento como demanda, a partir das expressões da questão social, né? Então, a gente tem uma série de leis, parâmetros, resoluções, né, que dão a direção para o nosso exercício profissional. E ainda assim, nós temos, né, os nossos dilemas no exercício profissional. Uma outra, né, que é uma nota técnica sobre escuta especializada de 2019, né, que reflete sobre a responsabilidade penal implícita no uso deste dispositivo e a sua inadequação ao âmbito da nossa atuação profissional, que visa garantia de direitos. Mas essa nota técnica, né, ela saiu como nota técnica, né, porque teve questões aí jurídicas também, né, de imposição da justiça, de que assistentes sociais e psicólogos deveriam fazer, sim, a escuta especializada, depoimento seinano, enfim. Então, além, né, de diversas outras notas técnicas que visam contribuir para a reflexão sobre o exercício profissional, aí eu coloco aqui, né, o site do Cefes, onde essas notas técnicas aparecem. Eu não estou aprofundando em nenhuma delas, vocês estão vendo, né, estou passando, porque eu trago essas notas, resoluções, etc., a título de exemplo e de ilustração, né, do acúmulo que nós temos no âmbito jurídico formal, que dá sustentação para o nosso exercício profissional. Isso. Então, né, com isso, né, o que eu digo aqui, o Cefes tem se esforçado, conjunto Cefes-CRES, né, tem se esforçado para deixar mais explícito o que é e o que não é competência ou atribuição de assistentes sociais, que aí a gente volta para o nosso objeto de discussão aqui, que é a questão das competências e das atribuições. Mas ainda assim, com tudo isso, nós temos dilemas no exercício profissional em relação ao que é e o que não é competência de assistentes sociais, né? Então, a gente tem alguns problemas e desafios, né? Primeiro, problemas que a gente pode encontrar, que a gente pode se deparar ou pode, né, assumir, que muitas vezes a gente identifica, né, isso, e tudo que eu estou, né, trazendo aqui, gente, não é opinião, né? Isso tudo é fruto, né, das pesquisas e investigações que a gente vem fazendo e que outros, né, pesquisadores também vêm fazendo, né? Em relação, a Yolanda traz isso muito claramente em diversas produções dela, né? Como que assistentes sociais vêm assumindo a opção pela orientação teórico-metodológica da política social ou do órgão no qual estão inseridos e a adoção dos seus instrumentais técnico-operativos, como se nós, né, como se o serviço social não tivesse orientação teórico-metodológica e não tivesse instrumentais técnico-operativos, né? Então, há exemplo da saúde mental e do técnico de referência, né, que é assumir essa orientação teórico-metodológica que está implícita ou explícita aí no trabalho, na concepção de trabalho em equipe, né, na saúde mental, que para alguns, né, e aí é preciso a gente deixar claro porque ontem a gente teve, né, Thalita, um debate do CRES também, né, sobre o serviço social na luta antimanicomial, e infelizmente eu cheguei, o debate já estava avançado, e já tinham tocado nessa questão do técnico de referência, e como eu não sabia o que tinha sido discutido anteriormente, eu não me manifestei, né, explicitamente em relação a isso, mas eu coloquei uma notinha lá, mas eu senti que tinha ali, né, assim, posicionamentos diferentes e concepções diferentes, tanto de trabalho em equipe, quanto, né, da função do técnico de referência. Então, assim, a gente, né, o que eu vejo, né, o que eu identifico é que o que eu identifiquei com a pesquisa em si, né, é que a concepção de trabalho em equipe apresentada pelos assistentes sociais na saúde mental era uma concepção de trabalho em equipe em que todos faziam de tudo, que não havia as fronteiras que fazem, né, que delimitam, as linhas que delimitam as fronteiras entre as profissões eram linhas muito tênues, né, em que a assistente social dava pitaco na psicologia, psicologia dava pitaco no serviço social, todo mundo fazia de tudo, porque o objetivo era o cuidado, o objetivo era a função do técnico de referência e aquilo que ele tinha de fazer.
Então, essa concepção, uma concepção bastante hegemônica nos serviços pesquisados com os assistentes sociais que foram ali entrevistados. Por outro lado, do ponto de vista do acúmulo teórico-metodológico da saúde mental, né, e da discussão sobre interdisciplinaridade na saúde mental, também podemos identificar que, do ponto de vista não só empírico, mas também do ponto de vista teórico, uma concepção muito forte dentro do serviço social, né, de trabalho em equipe interdisciplinar na saúde mental, se assemelha muito com essa concepção de trabalho em que as fronteiras ficam pouco delimitadas, né? Então, isso é o quê? Adotar essa orientação teórico-metodológica da política social como sendo a sua orientação teórico-metodológica. E adotar os instrumentais técnico-operativos também dessa política. Assim a gente vê acontecer nos tribunais de justiça, né? Por exemplo, com a mediação, né? Como um instrumento, e a gente já reconheceu, né? O próprio TFE já reconheceu que a mediação e a conciliação é uma outra profissão, é uma outra atividade, inclusive ela tem código de ética específico, então que não compete a assistentes sociais realizar mediação e conciliação, apesar de, no exercício profissional, a gente tem diversos assistentes sociais que estão realizando mediação e conciliação, né? Porque defendem que isso pode sim ser uma atividade realizada por assistentes sociais, enfim. Um outro problema, que é desafio também, né, que é a construção de um trabalho a partir dos manuais das diretrizes da política ou de tal órgão, né? A gente vê isso muito no campo da assistência social, por exemplo. A atuação de assistentes sociais e psicólogos nos CRAS, nos CREAs, né, assim, está muito limitado às diretrizes da política de assistência social, né? Como se o nosso fazer profissional coubesse apenas dentro dessas diretrizes, né? Como se nós, como assistentes sociais, não tivéssemos para aquela política, para aquela população usuária, né, também objetivos, intenções profissionais e a visão, né, mais de longo alcance em relação ao que a gente quer com o nosso exercício profissional, o que a gente quer como resultado do nosso trabalho. Então, a gente identifica isso como problemas e desafios, coisas que a gente pode enfrentar, que a gente pode superar. Por quê que ele é um problema, né? Porque esse modo de realizar o trabalho, como eu digo aqui, pode levar à descaracterização da profissão, ao rebaixamento das competências profissionais e à ameaça de perda de espaços socioocupacionais. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui quando eu falo dessa ameaça de perda de espaço socioocupacional, porque quando eu estava fazendo a pesquisa junto aos CAPs 3 de Minas, eu tinha feito contato na época com o CAPs de Barbacena, e tinha agendado assim, né, feito uma previsão de agendamento da entrevista com o assistente social. E quando chegou a data da entrevista, que eu fiz o contato, a assistente social tinha saído do CAPS, e o CAPS estava sem assistente social. Falei, mas não vai contratar outra assistente social agora? Não, a gente não tem previsão de contratar, porque aqui a gente não trabalha com essas especificidades profissionais. Aqui a gente trabalha com técnico de referência. Então, outros profissionais, sendo assistente social ou não, podem assumir essa função, né? Então, essa ameaça, né, de perda de espaço socioocupacional nem sempre é só uma ameaça, às vezes é algo que já está posto aí, né? Se a gente não consegue, né, dizer com clareza qual é ou quais são as nossas competências, né? Qual é a contribuição que a gente pode dar para a política A, B, C, D, ou para a instituição A, B, C, D, não é a instituição ou o usuário que vai fazer isso por nós. E aí a gente corre o risco, sim, de rebaixamento profissional, porque a gente não vai ter reconhecimento, porque esse lugar não está sendo legitimado por nós, né? A gente pode perder esse espaço ocupacional para outro profissional, porque se ele fizer a mesma coisa com mais competência, a gente perde, uma vez que não está garantido, né, que ali tem que ter assistente social, que na política de saúde mental não está garantido que tem que ter assistente social. A gente pode fazer parte da equipe mínima de saúde mental, mas não é exigência. A exigência é de médico e de enfermeiro.
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e todos os outros podem ser substituídos, pode ter mais de um do que de outro, não tem uma exigência de que tem que ter esse profissional. Então, se a gente já não tem uma exigência institucional de que tem que ter esse profissional, se outro pode assumir, e a gente não qualifica essa nossa atuação, qualquer um pode fazer, né? Então, esse é um dos problemas, não é o único. Então, outras questões aqui. De acordo com o nosso Código de Ética, no título sobre os direitos e as responsabilidades gerais do assistente social, os assistentes sociais e as assistentes sociais e os assistentes sociais não são obrigados ou obrigadas a assumir responsabilidades e funções para as quais não possuem competência teórica, metodológica e técnico-operativa. Gente, depois disso aqui, precisava ter dilema no exercício profissional em relação a requisições indevidas e competências? O código ele é extremamente claro, e isso para qualquer profissional, né? Você vai pedir para um médico exercer uma atividade ou uma função para a qual ele não tem competência? Né? Isso não se põe para alguns profissionais, né? Por que isso se põe para o serviço social? Ou por que a gente aceita isso? Ou por que a gente tem dúvida em relação àquilo que é ou não, né, da nossa alçada, aquilo para o qual nós temos ou não competência, né? Então, a gente tem, sim, um dilema aí, a gente tem, sim, né, desafios e questões. Por exemplo, os parâmetros para atuação do assistente social na política de saúde. Deixa eu só molhar o bico um instantinho. Ele diz claramente: não cabe ao profissional exercer funções relativas a terapias individuais, de grupo, de família ou comunitárias, reivindicando o reconhecimento do campo psíquico enquanto ampliação do espaço ocupacional do assistente social. Está muito claro lá nos parâmetros, mas os parâmetros são orientações. Os parâmetros não têm poder de lei, não são legislações, não é uma legislação, mas eles são orientadores, eles são norteadores do nosso exercício profissional. E lá está bastante claro que não cabe a nós assumir as terapias, né, ou reivindicar o conhecimento específico. Nós não podemos assumir porque a gente não tem competência. Então, vamos transformar a formação, vamos incluir na formação as terapias, a psicologia, a psicanálise, para que a gente tenha competência. Não, também não se trata disso, né? Não se trata disso porque a gente reconhece, depois do movimento de renovação do serviço social brasileiro, a gente passa a reconhecer o nosso objeto de intervenção como aquilo que está nas expressões da questão social, dos sujeitos que vivenciam as expressões da questão social, né? Na objetividade da vida desses sujeitos. Não que a gente separe, já estava terminando, Michael? Você apareceu aí para mim? Sim, professora, só para avisar que faltam 10 minutos, ok? Muito obrigado. Tá bom. Beleza, querido, né? Deixa eu só recapitular aqui. Sim. O nosso objeto, né, tá nessa dimensão material da vida dos sujeitos, está na objetividade da vida deles. Isso não quer dizer que a gente separe objetividade de subjetividade. E quando eu estou falando de subjetividade, estou falando de subjetividade no campo psíquico, né? Não subjetividade que inclui aí o campo da cultura, né? Não, porque aí se a gente pensar a subjetividade dessa forma mais ampla, né? Obviamente que as nossas ações, né, culturais, políticas, vão ter impacto, sim, nessa dimensão subjetiva do sujeito. Quando eu estou falando aqui da subjetividade, estou falando dessa dimensão psíquica, né, na psique humana, né? Então, o nosso objeto não está ali no indivíduo, né, nessa subjetividade muito individual, singular da psique, dos dramas, dos conflitos, né? Não está nesse lugar. Ele está nessa dimensão mais material da vida desse sujeito. E aí, né, assim, qual que é a realidade de trabalho, né, que a gente vê aí no cotidiano? Na saúde mental, essa questão do técnico de referência, né, que vem trazendo aí demandas por intervenções de caráter individualizado, terapêutico, clínico, subjetivista. Na assistência também vem se expandindo essa concepção de trabalho em equipe, né, que tende a homogeneizar a atuação de diversos profissionais através do referenciamento técnico. No entanto, na assistência social, isso não é um problema, não é tanto um problema para nós, mas um problema
maior aí para psicólogos e pedagogos, né, que vão ser convocados a intervir nas expressões da questão social, objeto sobre o qual nem sempre eles têm competência ou acúmulo para isso, né? Um impacto disso na assistência pode ser refilantropização da assistência, essa perda de perspectiva da assistência como um direito, né, e como uma política pública, reatualizando o conservadorismo aí no serviço social. No judiciário, a gente tem essas demandas, né, de requisições indevidas, na realização de pareceres e laudos emitidos por assistentes sociais e psicólogos, apesar dessa resolução 557, né, assistentes sociais assumindo a função de mediador e conciliador de conflitos. No sócio jurídico, a gente tem essa expressão, né, desse dilema entre competências e atribuições na demanda para a realização do depoimento sem dano, da escuta especializada com crianças e adolescentes. As novas tecnologias, né, de informação e comunicação vêm colocando desafios para a gente em relação a isso. São pesquisas que ainda precisam avançar muito, porque a gente não tem dados mais concretos ainda em relação a isso, né? Mas a gente faz uma pergunta: como que o trabalho de assistentes sociais vem sendo mediado pelas novas TICs? E como que essas podem ou não produzir aquilo que a gente vem chamando de requisição indevida, né? Porque é uma realidade que a gente não pode negar mais, que essas novas tecnologias estão aí compondo, né, o nosso rol de instrumentos no exercício profissional, ou de instrumentos mediadores aí no nosso exercício profissional. E a gente precisa se pôr a refletir até que ponto o uso, o manejo, ou a forma como a gente usa essas novas tecnologias estão também colocando diante de nós requisições que são indevidas, né? De que forma elas atendem, de modo geral, essas requisições todas atendem aos interesses da ordem capitalista, né? Por que a gente coloca isso? Porque tem uma questão que é muito comum e que atravessa todos esses espaços socioocupacionais, né? Que é a questão da precarização das condições de trabalho, da flexibilização das relações de trabalho, dos direitos trabalhistas, né? E da imposição cada vez maior, né, de um quantitativo, de um excesso de trabalho em todos os espaços socioocupacionais. Então, a gente está vivendo esse inchaço dos espaços, de demandas em todos os espaços socioocupacionais, que não vem sendo acompanhado da qualificação e da quantificação também, né, do aumento quantitativo de trabalhadores. Esses espaços socioocupacionais continuam funcionando. Volto a dizer, a pesquisa que eu fiz é um exemplo disso. Os CAPs 3, em 2018, funcionando com equipe mínima naquilo que está estabelecido lá na Lei 10.216 de 2001. Quase 20 anos depois, eles funcionando com o mesmo quantitativo mínimo de trabalhadores. Com todo o processo de reforma psiquiátrica que a gente viveu, de fechamento de hospitais, de abertura, de transformação, né, desses leitos em vagas e em CAPs, o aumento, né, também, o agravamento aí da saúde mental, independente dessa questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos lá no final do século passado, início desse, o agravamento da saúde mental, o aumento das demandas, não teve aumento da quantidade de trabalhadores nos serviços, né? Um crescimento desse serviço que se estagnou a partir de um determinado período da nossa história. A gente teve uma evolução aí, né, dos CAPs até 2015. De 2015 para cá, a gente teve uma estagnação e o aumento das comunidades terapêuticas, que aí né, esse conservadorismo e essa lógica manicomial se refazendo, né, em outros moldes, com outros contornos, mas nas comunidades terapêuticas, né? Então, assim, obviamente, né, que essa lógica econômica, né, neoliberal, né, de redução de gastos, redução de custos, né, de transferência aí para o setor privado, lucrativo ou não lucrativo, né, daquilo que deveria ser responsabilidade do Estado, isso está impactando diretamente, pressionando os serviços públicos, por exemplo, né, nos quais a gente se insere, essas políticas sociais, essas políticas públicas. Então, isso vem também, né, assim, pressionando e tensionando assistentes sociais e outros trabalhadores. Na verdade, é uma pressão para que aquelas instituições realizem aquilo que é fundamental do trabalho, aquilo que é essencial, né? Então, assim, vamos fazer o geralzão,
o basicão. E aí o basicão não precisa de muita especialidade. O basicão, vamos lá dar a resposta imediata, né? É o que a maioria dessas instituições hoje vem fazendo por conta do arroxo de financiamento que todas elas vivem, né? E aí, né, essa realidade, ela pode, já estou caminhando para finalizar, tá, Michael? Ela pode indicar um neoconservadorismo profissional, né? Ela pode indicar a perda de autonomia técnica, o rebaixamento profissional e até a perda de espaços socioocupacionais, ou, né, a depender da forma como nós assumimos essas e outras funções genéricas, isso pode indicar a possibilidade de ampliação de atuação profissional na direção do projeto ético-político e profissional e crítico do serviço social. Porque quando eu trabalhei na saúde mental como assistente social, lá no início dos anos 2000, que eu trabalhei de 2000 a 2007 como assistente social no CAPES de Santos Dumont, eu fui referência técnica. O referenciamento técnico não é algo estranho para mim e nem novo. O que é novo para mim é a forma como os serviços passaram a assumir a função do referenciamento técnico, ou como alguns serviços ou equipes passaram a assumir o referenciamento técnico. Porque quando eu trabalhava, nós trabalhávamos a partir das especialidades profissionais, era uma equipe interprofissional, assistente social, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, médico, né? Todos nós, com exceção dos médicos, assumíamos a função de referenciamento técnico. Os médicos eram médicos de referência do paciente, mas eles não assumiam o referenciamento técnico. Nós assumíamos o referenciamento técnico naquilo que era mais geral da vida daquele sujeito, mas na gestão do cuidado no geral. Mas as particularidades das intervenções profissionais não eram deixadas de lado e eu não era a única responsável pelo usuário que era referenciado a mim. A referência técnica tinha uma outra concepção. Referência técnica era era a referência, era assim, quem que sabe mais daquele usuário? Né? Assim, quem que está um pouco mais próximo dele? E vinha a partir do vínculo que esse usuário estabelecia com o técnico, não era algo imposto de cima para baixo. Né? Mas toda a equipe era responsável pelo usuário, todo o serviço, o usuário era um usuário do serviço, ele não era usuário da Cristiane ou do fulano que era a referência técnica dele. Então, é possível trabalhar o referenciamento técnico de uma outra forma? E eu acho que isso, sabe, Maicon e o pessoal aí do CRES, né? Assim, ontem, o debate de ontem, eu acho que deixou essa vontade, sabe, assim, da gente poder discutir essa questão do referenciamento técnico, né, mais amplamente, né, que como uma das questões que hoje estão colocadas aí, né, para o serviço social na saúde mental, mas que a título, né, de exemplo serve para outros espaços socioocupacionais também, né. Bom, vou avançar aqui, não vou entrar nessas questões que eu já falei, né? Então, os desafios, né, que estão postos para a gente aí, eles não estão relacionados exclusivamente à intenção ou opção ideopolítica dos assistentes sociais de forma isolada, né, ou da sua competência teórico-metodológica, ou mesmo das ações coletivas da categoria. Esses desafios, eu entendo que eles são múltiplos, que eles têm múltiplos determinantes, né, e esses múltiplos determinantes, né, são esses aqui: orientação teórica metodológica da política, a forma de organização do trabalho nos serviços, a correlação de forças teóricas, a apropriação e o domínio do arcabouço teórico, metodológico, ético, político e técnico interventivo, ou seja, dos nossos fundamentos. Então, a forma como a gente se apropria, né, ou de quais fundamentos a gente se apropria, né, isso vai ter uma relação direta com o nosso exercício profissional, com a forma como a gente analisa, interpreta, identifica limites, desafios no nosso exercício profissional, né? Então, assim, a gente defende aí, né, que o domínio das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-interventiva, junto com o arcabouço jurídico formal que foi apresentado, né, assim, como sendo elementos-chave para o enfrentamento das exigências e imposições institucionais. Sem que isso se transforme numa panaceia ou numa receita, porque não existe receita. Mas se a gente não buscar os nossos fundamentos para o nosso exercício profissional, ter mais dificuldade, ou a gente vai incorrer
né, em equívocos no nosso exercício profissional, né? E aí, né, assim, para finalizar, né, ficam aí algumas questões para a gente, né, assim, como que vocês se veem diante dessa realidade? Se vocês identificam, né, a presença desse dilema de competências, atribuições, requisições no exercício profissional de vocês, e como que seria isso, né? Se vocês veem a relação como, né, eu vejo, mas se vocês veem outra coisa, né, dessas requisições com as condições objetivas e materiais do trabalho, com a orientação teórica e metodológica da política, com a forma de organização do trabalho em equipe, com a incorporação ou não dos fundamentos da nossa profissão, e outra, né, assim, existem estratégias cotidianas de enfrentamento a essas supostas requisições institucionais indevidas? Quais são? Se não existem, como que a gente pode fazer isso?